Fala pessoal do Aula D, professor Eduardo, seu professor de Química, mais um Fica a Dica Enem aqui. Hoje vamos falar então de Química Ambiental. Bom, essa aula que eu vou falar aqui vai ser o assunto que eu vou abordar na Química Ambiental, que é muito extenso. Eu vou falar de combustível fóssil versus combustível renovável, tá? As principais características e aspectos de cada um deles. Bom, o que é um combustível fóssil? O combustível fóssil, via de regra, é aquele que demora para se formar, né? Porque para a formação desse combustível são necessários processos geológicos. E que tipo de combustível fóssil que eu estou me referindo? Esses: carvão mineral, petróleo, gás natural, todos os derivados do petróleo, certo? Eles são todos combustíveis fósseis, eles se formam através da decomposição da matéria orgânica. Isso demora muito tempo, demora eras para se formar. Bom, então, trazendo o conceito de combustível fóssil, já consigo descobrir alguns aspectos negativos dele, tá? Por exemplo, os combustíveis fósseis, eles demoram muito tempo para se formar, e isso no que diz respeito à agilidade, né, e à necessidade de composto. Eu não posso ficar esperando que o combustível se forme, eu preciso dele para ontem. Capitalismo, dinheiro, meus carros, eu quero vender carro, eu quero vender ônibus, etc. E não posso ficar esperando assim. Recursos, esses recursos eles são finitos, porque eles não são combustíveis renováveis, ou seja, foi descoberta uma jazida de petróleo, um pré-sal da vida, ok, vamos lá explorar, vamos, a gente explora lá, utiliza aquele petróleo lá, aquela coisa toda, acabou o petróleo, e agora? Vai ficar esperando se formar de novo? Não existe isso, são recursos finitos, eles não se renovam, não na velocidade que a gente quer, né? Então, esse é um aspecto muito negativo do combustível fóssil. A queima desses combustíveis fósseis, na via de regra, produz muito gás carbônico. Ao queimar a gasolina, ao queimar o óleo diesel, libera uma quantidade estúpida, muito grande de CO2. Então, isso acaba contribuindo para o quê? Chamado efeito estufa, aquecimento global, né? Uma outra coisa, o combustível fóssil tem uma influência econômica grande demais. Porque a gente já deve ter ouvido falar, por exemplo, numa variação do preço de barril de petróleo, e aí a bolsa de valores enlouquece, aí tem países que ganham um horror de dinheiro com isso e outros ficam mal, e aí o petróleo foi valorizado, aí aquele cara que quer botar gasolina no seu carrinho 1.0, ele já fica mal porque o petróleo subiu o preço, influencia demais a economia, e isso é ruim, tá certo? Então, via de regra, o que o Enem pensa de um combustível fóssil? Que ele é ruim. Tá? Ele faz mal, ele tem muitos aspectos negativos, tanto para o mundo como um todo, inclusive também para a economia. No que diz respeito a um combustível renovável, ele tem aspectos positivos a serem, digamos assim, lembrados. Vamos a eles então, tá? Menor emissão de gás carbônico, por quê? Porque é um ciclo fechado. O combustível renovável é aquele, por exemplo, o etanol da cana-de-açúcar. Eu vou lá e planto a lavoura de cana, eu colho a cana, eu produzo o etanol e aí eu queimo o etanol, né, como combustível. Ok, liberou CO2? Liberou, só que quando eu plantar a cana-de-açúcar de novo, pela fotossíntese, a cana-de-açúcar está puxando o CO2 de volta, então esse gás carbônico ele entra num ciclo fechado. Então, eu estou reaproveitando aquele CO2 que foi emitido. E isso é bom, o planeta quer exatamente isso, que aquele CO2 que foi emitido para a atmosfera, através da queima de um combustível, o planeta quer que esse CO2 seja retirado da atmosfera para não avacalhar lá, para não aumentar ainda mais o efeito estufa. Estimula a agricultura, como eu havia falado, né? Os próprios biodiesel, por exemplo, como a extração, né, do biodiesel lá da mamona, por exemplo, e a própria cana-de-açúcar lá para o etanol, estimulam a agricultura. E eles têm, via de regra, uma menor emissão de compostos sulfurados, porque na queima de combustível fóssil sai muito composto sulfurado libera SO2, SO3, que são gases que contribuem para a chuva ácida. E também são, no combustível fóssil, tem muita emissão de compostos particulados, que são as fuligens, e aí aquela, por exemplo, já deve ter visto, por exemplo, uma imagem de São Paulo ou de alguma outra grande metrópole, aqueles céus acinzentados, esses compostos particulados, eles estão diretamente relacionados a doenças respiratórias nesses lugares, tá? E os combustíveis renováveis, eles tendem a liberar menos desses compostos. Combustível renovável, ele movimenta a geração de empregos e renda no que diz respeito à agricultura familiar, né? Porque daí acaba servindo como uma fonte de renda em locais onde não tem grande industrialização, não tem muitos empregos, não tem grandes indústrias para empregar, tipo 5.000 pessoas, como uma montadora de automóveis. Então, numa região assim que é mais deslocada dos centros urbanos,
a produção de combustíveis renováveis é uma alternativa de desenvolvimento para esses países, tá certo? Para esses países, para essas regiões, no caso. Então, o que o Enem pensa dos combustíveis renováveis? É legal, é bacana, é bom, tem que estimular a produção, tá? E agora vem a principal parte aqui da aula, que é como raciocinar, se a questão envolver esse tipo de raciocínio, tá? Como é que eu penso nessas questões? Assim, olha só, gente, tá? Não é porque queimar gasolina, que é produzido através de um combustível fóssil, né, que é um combustível fóssil, né, porque queimar gasolina tenha, digamos assim, aspectos ambientais ruins, que eu vou marcar uma alternativa do tipo assim, vamos proibir a produção e exploração de petróleo, etc. Não, vamos proibir que os carros usem gasolina. Não é esse o caminho, certo? Não posso proibir a utilização desse tipo de coisa. Não vou marcar uma alternativa que diz assim, vamos fechar a Petrobras, vamos fechar a Repsol, vamos fechar a Ipiranga. Não dá para fechar essas indústrias petrolíferas porque elas movimentam muito dinheiro no mundo, muitos empregos, movimentam muito a economia. Que tipo de raciocínio eu devo utilizar? Eu devo sempre olhar para aquela questão e pensar assim, o autor ele quer que eu marque algo do tipo assim. Eu devo estimular, por exemplo, as caronas para que não tenha uma pessoa dentro de cada carro, para que se faça, digamos assim, um uso mais racional desses combustíveis. Eu devo estimular a pesquisa de combustíveis novos, por exemplo, no sentido de descobrir novas moléculas que vão queimar, liberar bastante energia e não poluir tanto. E eu também devo, por exemplo, estimular com recursos do governo, por exemplo, a agricultura familiar, para que aquele agricultor lá do interior da cidade ele queira, né, participar desse processo, querendo produzir combustíveis renováveis. Então você tem que procurar uma alternativa que seja mais branda, certo? Não vá querer dar uma de Capitão Planeta e salvar o mundo proibindo todo mundo de poluir, e também não vá querer, por exemplo, incentivar o uso dos combustíveis fósseis, tá certo? Então, cuida na hora de raciocinar, né, nessa parte aí, tá bom? Então, se gostou do vídeo aí, por favor, curte, compartilha com seus amigos, comenta, deixa um comentário, diz aí o que achou. Se quiser me achar lá no Facebook, procura lá por Eduardo Silva Prof, certo? Espero que tenha gostado da dica aí e boa prova lá no dia do Enem. Grande abraço, até mais!